boa tarde a todo mundo que tá entrando. Acho que agora deu certo. Sem problema. Vamos lá. Então, conforme ontem eu coloquei nos stories, né? Hoje está acontecendo a primeira live desse canal. Enquanto a gente aguarda o pessoal entrando aí, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o começo do marketing digital. Um pouquinho nervosa, né? Porque é uma experiência nova, vai ser a primeira desse canal, desse perfil, assim. Então, é uma experiência nova que eu tô começando, né? Deixa eu ver se eu consigo um outro celular para ver se tá tudo ok. A gente consegue ter um retorno que tá tudo ok, que tá tudo certinho, enquanto o pessoal tá entrando. Os cachorrinhos vão acuar por aí, é meio da tarde, a gente tá ao vivo, né? Perrengue, vida normal, vida real, como dizem por aí, né? É assim mesmo, é como tem que ser. Quero dizer que eu tava relutando um pouquinho para entrar, que tava dando uns probleminhas assim, né, pessoal, e também de nervosismo. A gente entra, a gente não entra, ficou aquela indecisão mesmo, né? Não vou negar, houve a indecisão. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Se tá acontecendo, eu quero conversar, a gente já vai adiantando, porque eu acredito que esteja tudo certo, mas a gente já vai adiantar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre como começar no marketing digital, né? Como a gente dá. Isso, tá tudo certinho, então, que bom. Tudo certo. Então a gente vai estar começando aqui, né? Vai estar iniciando aqui, tá entre outro perfil aqui, que é o Caminhos da Luz, aí o pessoal vai conhecer meu outro perfil. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é marketing digital, né? Como é que a gente começa no marketing digital. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, ou conhecida também, pode me chamar de Cris Helena. Eu, na verdade, já trabalho algum tempo na internet, tenho uma história de uns 3 anos aí, que eu também já vou começar a contar essa história para vocês. Nesse outro perfil, que é o Caminhos da Luz, hoje ele tá tomando uma outra forma, e eu falava sobre autodesenvolvimento, falava sobre lei da atração, pensamento positivo, falava não, ainda falo, porque eu ainda coloco coisinhas lá, coloco as frases, ainda a gente tá tomando uma outra, agora até essa semana ele ganhou um outro caminho, digamos assim, né? Ele se tomou uma outra curva e a gente viu uma coisa aí que a gente pode fazer um outro trabalho com ele. E eu quero tentar manter esse perfil porque ele é um perfil que eu já tenho há algum tempo e ele me trouxe, foi através dele que eu conheci marketing digital, que eu comecei a estudar sobre isso e que eu comecei realmente a fazer esse trabalho e a aprender. E é exatamente esse trabalho com o Caminho da Luz hoje que me possibilita tanto eu querer ajudar outras pessoas, mas também eu querer prestar serviços pela internet. Então, eu hoje tenho esses dois lados, digamos assim, né? Tem essas infinitas possibilidades que nem eu gosto, e foi através de tudo que eu aprendi no Caminho da Luz, tudo que eu passei por lá e tudo que eu tô passando, que eu posso hoje fazer esses dois caminhos, assim, eu posso seguir essas duas coisas. Então, qual é a minha ideia aqui? É conversar com vocês exatamente como é que eu tô começando, né? O que eu tô fazendo? Como é que a gente começa? O que eu fiz? Algumas coisas eu fiz lá no Caminhos da Luz, porque eu tinha, na época, um trabalho CLT, né? Eu mantinha em paralelo um trabalho CLT, fazia algumas coisas e aí não tinha muito tempo de seguir as duas coisas. E depois que eu saí da CLT, eu acabei fazendo uma outra escolha e não tinha muito tempo para seguir, mas muita coisa eu fiz ali. Então, a partir dessa muita coisa que eu fiz ali, eu acabei aprendendo muitas coisas. Por isso que eu digo que isso me possibilita ter e a enxergar essas infinitas possibilidades que se encontram por aí. Então, qual é a minha ideia? É realmente, nesse perfil aqui, Cris Helena Oficial, ajudar quem realmente está precisando começar no marketing digital, é contar a minha experiência, falar da minha experiência, é falar dos perrengues, das alegrias, das coisas boas que a gente está passando e também de como é que a gente está começando. É pegar junto mesmo, é mostrar junto mesmo.
Hoje eu trabalho com marketing digital, né? Eu presto serviços online, né? Eu faço essa prestação de serviços online e isso me ajuda a querer aprender mais, a buscar mais e também a ensinar outras pessoas, a ajudar outras pessoas também com essa questão do marketing em si, do que são essas coisas. Isso é um pouquinho da minha história, né? Eu tenho esse outro perfil que ele tem algumas coisas postadas em paralelo, mas também tem esse perfil aqui que hoje é o meu, digamos assim, é o meu principal, né? Minha prioridade é esse perfil, tá? Essa ideia aqui com Cris Helena Oficial. Já estou em construção, estou em busca da construção de um blog, né? Tive que dar prioridade para algumas outras coisas, então realmente fiz um gratuito essa semana. Eu postei com serviços online e agora também estou fazendo um outro com marketing mesmo, com os assuntos de marketing. Hoje, inclusive, eu coloquei lá no perfil o endereço, né? Ele se chama Acertando o Pasto, que é essa ideia, né, do projeto, acertar o passo da minha vida, o passo do dia a dia. Então eu coloquei lá no perfil e você vai ver um texto que eu já publiquei com mais ou menos a ideia do que eu quero falar aqui, né? Como começar no marketing digital, que é o título da live. Deixa eu até colocar aqui. Como começar. Digitar esse título dessa live aqui, para se o pessoal ir entrando já saber do que se trata. E alguns passos que eu tô fazendo, né? O que eu estou fazendo pra gente fazer junto também. Eu já tive alguns resultados, né? Enquanto eu tava. Enquanto eu. Deixa eu colocar de tento se eu consigo fixar. Consigo. Fixei. Pronto. Aí o pessoal já entra e já sabe do que a gente tá conversando. Então, eu já tive alguns resultados, né? Inclusive vendas, mesmo não trabalhando diretamente com cursos disso, eu já tive vendas. Já tive sites em primeira página, tem alguns artigos já em primeira página do Google, lá os artigos do Caminhos à Luz. Tive vendas de cursos de autodesenvolvimento, tive cursos de vendas de marketing digital. Então, por isso que eu sei que isso aqui tem como dar certo, né? Isso não é uma ilusão, não é um sonho como muitas pessoas imaginam que é. Ou muitas pessoas que chegam assim nesse mundo, isso aí é sonho, isso é ilusão. Não, com bastante trabalho, seguindo os passos certos, seguindo o caminho certo, a gente consegue ter resultado e consegue chegar lá. Então, ajeito aqui o cenário, não reparem, a pessoa tá um pouquinho nervosa, né? A gente ajeita o cenário um pouquinho para ver certinho e vai aprendendo, né? E vai buscando. Saliento também que mesmo com esse resultado, mesmo com tudo, a gente continua aprendendo, a gente continua buscando o nosso melhoramento, né? A gente continua buscando melhorar mesmo como pessoa, como profissional, a gente busca isso sempre. Eu busco sempre. Sempre porque não, né? Uma hora a gente vai chegar, mas a gente busca aprender sempre. Eu estou disposta a aprender sempre. Esse é o recado que eu quero mandar para o universo. Estou disposta a aprender, a ver coisas novas, a ver infinitas possibilidades. Porque se a gente não enxergasse as infinitas possibilidades, a gente não conseguia ver esse novo mundo que se abre, né? Boa tarde para todo mundo que está entrando e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, quem é eu na fila do pão, né? Quem sou eu nessa caminhada de marketing, nessa caminhada de autoconhecimento também? É essa a ideia. É a Cris Helena, que trabalhou durante 3 anos, já tem um blog com 3, 4 anos, né? De processo, de artigos, são mais 40 artigos, artigos na primeira página do Google, vendas no desenvolvimento pessoal. Na época falava de cristais, hoje atua como terapeuta também, faço atendimento como terapeuta. Também tem a Cris, que trabalha com marketing digital, por isso conheceu as coisas do marketing, hoje consegue fazer um site, hoje consegue fazer um blog do zero, né? Faz tudo certinho, consegue sair
né, desse blog, assim, consegue sair do endereço e colocar os artigos lá, escrever artigos. Hoje também tem um artigo publicado que eu voltei a postar lá no Eu Sem Fronteiras, que é um site de autoconhecimento bem conhecido, né, do pessoal que trabalha com desenvolvimento. Eu já contribuía para eles em 2019, 2020, parei um pouquinho, aí hoje voltei, então a gente continua fazendo essa parceria. Então é a Cris dos artigos, é a Cris dos cristais, é a Cris que também busca o autodesenvolvimento, mas é a Cris que hoje trabalha, oferece o serviço digital, tudo que aprendeu, e também quer ensinar um pouco mais de tudo que está passando e está fazendo essa experiência. Quer conversar com você que é terapeuta, que é o meu grande, digamos assim, meu grande avatar. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é. Quer conversar com os terapeutas, mas também quer conversar com profissionais liberais, também quer conversar com outras pessoas também, né? Com outras pessoas, com as pessoas que precisam começar no marketing e também com as pessoas que precisam dar continuidade nisso, que querem fazer uma vida diferente, né? Um caminho diferente, querem ver as infinitas possibilidades deste caminho. E aí, por que eu resolvi falar aqui de marketing digital? Por que eu resolvi conversar sobre isso? Por que eu resolvi entrar nisso? Porque se eu conheço, se eu sei que isso pode acontecer, e eu vi muitas pessoas ao longo, né, dessa caminhada, tendo vergonha de começar, tendo dificuldade para começar, não sabendo como começar, às vezes fazendo um curso errado, começando de uma forma errada. E eu tive a sorte, né, de fazer um curso antes do que eu hoje faço e divulgo, que são os cursos da Gislaine Batista, da linha Sem Segredo da Gislaine. Mas eu fiz um curso antes, montei alguma coisa de estrutura ali, mas logo em seguida eu tive o conhecimento desses cursos. E aí a gente fica, antes de conhecer, de estar no lugar certo, a gente bate muita cabeça. A gente passa por coisas, dá alguns passos que não são corretos. E hoje a minha ideia é exatamente essa. Trabalhar, fazer com que as pessoas conheçam muito mais, trabalhem e comecem pelo lado certo. Se a gente consiga fazer do lado certo. E que tenha esse apoio, essa comunidade de amigos, né? Ainda hoje eu conversava com uma colega do curso e a gente entende, né, o quanto que é importante uma comunidade, o quanto é importante ter esse caminho de comunidade, de ter pessoas que se apoiam e que se ajudam. E mesmo independente se comprar ou não comprar alguma coisa, a gente se apoia e tem esse apoio e tem essa força, né? E porque a gente tá ali dentro, não comprando uma da outra, a gente tem o apoio do colega, né? Tem o apoio das pessoas que estão junto conosco no dia a dia. E é isso que é o interessante. E aí, eu quero começar a falar sobre isso, eu quero começar a contar um pouco aqui da minha experiência, do que eu tenho feito para começar no marketing, o que eu tenho feito para começar a divulgar esse trabalho e o que eu tenho feito para realmente criar um outro projeto, né? Junto com o trabalho paralelo do Caminhos da Luz, mas também com o trabalho paralelo de ajudar outras pessoas dos serviços online, fazer o que eu estou fazendo aqui para começar esse outro projeto. E aí alguns pontos que eu estou trabalhando e que pode te ajudar e pode servir de luz para o teu caminho também, para a tua descoberta, para a tua vida, né? Para o teu dia a dia. Então quem se identificar pode vir com a gente. E isso assim, ó, eu tenho procurado mostrar nos posts, nos stories, no dia a dia. Vamos com as lives, né? Depois da primeira vai ter que vir as outras, que a primeira é o primeiro passo para começar, mas depois vem as outras. Então, o meu diferencial que eu quero trazer assim é a questão da prática, trazendo a prática, mostrar realmente. Não vou dizer para vocês, estou tendo resultados maravilhosos, né? Já tive resultados, mas não foram tão bons assim, quero melhorar esses resultados, mas isso vai vir na prática, isso vai vir no dia a dia. E são muitas vitórias, são muitas conquistas que se tem ao longo do caminho, que a gente precisa comemorar essas conquistas. E comemorando isso, mostrando isso na prática, com certeza, isso eu já tenho, né? Isso eu sei, já está celebrado, isso já está provado, isso. Por isso que é possível a gente ter eu digo assim que é possível eu vim aqui falar isso pra vocês, porque eu sei que é possível sonhar, é possível a gente acreditar e é possível a gente trabalhar com isso. Não é sonho, não é ilusão, né? Então, na prática. Então, vamos lá.
coisas realmente para começar no marketing digital. Vamos começar com o principal. A gente precisa saber com quem a gente conversa. A gente precisa entender o nosso cliente. A gente precisa entender a pessoa com quem a gente conversa. O avatar, isso mesmo, o avatar. Com quem é que a gente conversa? Com quem que eu quero conversar? Eu falei para vocês que a minha ideia é trabalhar com o terapeuta. É ter essa... Porque eu já fui eu sou terapeuta, né? Eu atendo pessoas, eu já trabalhei com terapeuta, eu já fui assistente virtual de terapeuta durante 2 anos praticamente, né? 2020, 2021. Até agora, abril, na verdade, um pouco mais até de 2 anos, né? Até abril de 2022, assim. Eu era exclusiva, assistente virtual exclusiva de uma pessoa que trabalha com terapias. Então, é com quem eu consigo conversar. Para mim, falar de energias é fácil, falar de desenvolvimento pessoal é fácil. Então, é a pessoa com quem eu converso. E eu queria contar uma história que aconteceu comigo nos anos 90, que vai ser a minha história que vai dar o exemplo de Avatar todas as vezes que eu precisar colocar um exemplo de Avatar ou do quanto é importante ter esse exemplo, vai ser a história que eu quero contar, porque é uma história que aconteceu comigo. Eu estava querendo comprar um rádio, isso lá por os anos 90 e alguma coisa assim, mas enfim, eu queria comprar um rádio. E aí, na época não tinha, né, Bluetooth, internet, não tinha, era a época do CD ainda, que o rádio tinha que ter CD, rádio FM, que eu sempre gostei, CD, e acho que fita cassete, pra vocês verem como é antigo. Fita cassete. Fui eu procurar um rádio. Eu cheguei em uma loja, conhecida até na época, em uma rede de lojas, e eu cheguei que pedi, eu quero um rádio, eu não queria um rádio muito grande, né, porque a situação pedia um rádio menor, e eu fui comprar, cheguei na loja, falei com a moça, eu quero um rádio assim, assim, ainda falei pra ela, eu quero um rádio não muito grande, ela disse, não, vem cá que eu quero te mostrar um modelo que eu tenho, passando um avião aí, quero te mostrar um modelo que eu tenho. Quando ela me mostrou o modelo, em primeiro lugar, começou assim. O modelo era enorme, era chamado 3-4 em 1, com CD, rádio, fita, sabe? Aqueles bem grandes que eu não ia ter nem espaço para colocar. E ela me disse bem assim, não, te imagina, fecha os olhos. Ela falou bem assim pra mim, fecha os olhos e te imagina. Sábado de manhã, tu chegando, abrindo toda a tua casa, limpando a tua casa, colocando o som bem alto e fazendo aquela faxina na tua casa. E escutando música, aquela música sertaneja, assim. Acho que ela chegou até a dar o nome de uma dupla da época. Em primeiro lugar, o rádio não ia ter espaço. O espaço que eu queria não ia caber aquele rádio não ia caber. Segundo lugar, eu não sou nada ligada em música sertaneja. Respeito quem é, mas nessas sofrências, coisas, não é o meu estilo de música que eu gosto de escutar. Terceiro lugar, aqueles não limpam muito a casa, assim, de limpar a casa, assim, eu varro, faço o que tem que fazer, mas eu não sou realmente, na época não era e hoje também não vou mentir. Não é que eu não sou de limpar a casa, eu limpo a casa quando preciso, mas, né, sempre tem alguém que a minha mãe, que mora com a minha mãe, a gente, tarefas da casa é dela, eu trabalhava na época, não fazia limpeza de casa. E é exatamente o que isso conectou comigo. Nada, eu simplesmente saí dali e fiquei com a história na cabeça. Eu não realmente nem pensei em comprar o tal do rádio. Ou seja, não tinha nada a ver comigo. O que ela estava colocando, ela mandou fechar os olhos, não tinha nada a ver com a minha pessoa, né? Não tinha nada a ver com o que eu queria, com o meu estilo. É querer empurrar alguma coisa que não tenha nada a ver com a gente. Então a gente precisa saber e conhecer a pessoa com quem a gente vai conversar. Para quem que a gente vai conversar, que é o nosso chamado avatar. Outra coisa que eu tô começando, né, que quem tá começando precisa também, é a questão da estrutura. É importante ter um perfil no Instagram? É importante. É importante começar com o Instagram? É importante. Mas eu quero te dizer que é muito mais importante a gente ter sim também o blog, ter o canal do YouTube, ter as outras mídias, a gente trabalhar toda uma estrutura. Porque pode acontecer de uma dessas estruturas, dessas redes sociais sair do ar, como já aconteceu com o WhatsApp, como já aconteceu
com outros, né? Com outras mídias sociais. E às vezes a gente fica a ver navio. Quem é mais antigo vai lembrar que existia um tal de Orkut que já não existe mais. Então, não existindo, eu não tudo que o meu perfil lá dessa rede social, ela acabou caindo, né? Ela acabou o perfil não existe mais. Porque foi criado, a rede terminou e não existe mais. E aí a gente precisa de outras coisas, a gente precisa de uma estrutura, montar o nosso negócio. E o negócio sério é feito com essa estrutura, com uma estrutura. Outra coisa é o método validado e a comunidade de apoio. Como eu falei no início para vocês, eu lembro quando eu comecei, né, no marketing digital, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos, que eu vi que eu queria fazer, eu comecei pelo blog. E aí eu criei o blog, aí com a vontade, né, de ampliar, de fazer algo mais, eu criei o blog e depois desse blog eu montei as redes sociais, mas fiquei agora. O que eu faço? Eu não sabia qual o primeiro passo a dar. Comprei um cursinho, pouco, né, conta, assim, uma coisa que eu conseguia comprar. E depois do cursinho que eu comprei, o pessoal vai gritar aqui um pouco na rua, vai passar um pessoal aqui. Boa tarde para todo mundo que tá entrando. E aí, então, eu comprei esse curso assim e eu queria ampliar, mas eu sentia que não tinha ali um apoio certo. E aí logo em seguida eu desisti do curso em si e fui em busca de outro. E aí eu encontrei o da Gislaine, que é o que eu hoje tenho e sigo, divulgo e faço, e é o que me mantém assim. Porque quando quando eu deixei esse lado assim, eu tava atuando como assistente virtual dessa terapeuta, eu deixei um pouco as minhas coisas de lado, né? Porque eu foquei lá com ela, deixei a camisa à luz de lado, deixei as coisas de lado, porque eu queria dar prioridade, afinal era dali que tava saindo o sustento, então dei prioridade pra ela. E aí quando eu voltei, né, quando eu precisei voltar, o que aconteceu? Qual o curso que eu vou? Como é que eu vou retomar as coisas? Como é que vai? O que eu vou fazer? Da onde que eu vou partir? Eu retomo daqui, não retomo dali, vou fazer o quê? Sabe quando tinha... Você comprou o curso e esse curso tu perde o acesso? 1 ano, 2 anos, a gente perde o acesso? Pois é, com os Gislaine não aconteceu. Eu tenho todo o acesso de todos esses cursos até hoje. E aí, tendo esse acesso, eu posso ir lá e rever aulas. Eu posso ir lá e tô com uma dúvida, ir lá e rever aula. Tem que montar um site? Eu vou lá e revejo passo a passo de novo desse site para montar. Tem que atender um cliente com alguma outra questão? Eu vou lá e busco a informação. Então, é o método validado e a comunidade. E aí, como eu falei hoje de manhã eu ainda estava conversando com uma colega e a gente fez uma troca de ajuda ali. Ela precisou de uma ajuda, eu ajudei ela. Eu precisei de uma ajuda, a gente fez essa troca de informação. Ou seja, tem essa comunidade que nos auxilia, né, no dia a dia e naqueles perrengues. A gente trabalha sozinha, mas não fica tão sozinha assim. A gente tem a comunidade, tem os amigos que nos ajudam. E aí, o que a gente precisa fazer também? Mais 2 dicas, na verdade. Eu ia dar uma, mas vamos lá, 2 dicas. A gente precisa analisar os nossos resultados, entender as nossas métricas, entender o que está dando certo, o que não está dando, né? Perceber o que pode ser melhorado, o que a gente pode rever, o que pode ser melhorado e também entender o que a gente quer trabalhar. Esse é meu ponto, vou confessar uma coisa aqui para vocês, é meu ponto de agora. O que eu quero trabalhar? O que eu tenho que encontrar, né? Qual é a dor? Vamos usar a palavra técnica, né? Qual é a dor que eu quero trabalhar? O que eu quero trabalhar? Qual é a questão que eu quero resolver, né? O que eu quero acertar? Eu quero trabalhar, fazer live, o que eu quero ajudar o meu cliente? O que eu quero ajudar as pessoas? E é nesse ponto que eu tô estudando e trabalhando. Mas é importante a gente entender essa questão, assim, né? Porque resolva uma questão e tem resultados.
E aí que a gente vai fazer o nosso diferencial. Então, para resumir, avatar, estrutura, seja o Instagram, mas tem o resto da estrutura, pode começar pelo Instagram, mas tem o resto da estrutura, a estrutura, a comunidade, o método, né, de apoio, o canal de apoio, tem esse apoio, tem o método validado e a comunidade, que é o apoio, e também resolva uma questão e tenha resultado. Fica com essa frase, toda live eu digo para vocês, resolva essa questão, uma questão, né, e tenha resultado. E o último, analise esses resultados, veja o que está dando certo e o que não está dando certo. Veja o que pode e o que não pode ser melhorado. Então, esses são das 5 passos, né? São 5 passos, digamos assim, que é o momento que eu tô hoje para começar no marketing digital, é o momento que eu tô hoje para iniciar. O que a gente precisa? Esses 5 passos. É aí que eu estou hoje, é assim, e é aí que a gente precisa, que a gente tá, e também é isso que a gente precisa para dar essa continuidade. É o que a gente precisa chegar em cada um desses pontinhos, dar aquele certinho, né? Aquele check, ok, isso foi, isso foi. O avatar tá definido? A estrutura tá montada? O que falta agora? E são os próximos passos. E aí a gente vai perdendo o medo de aparecer, o medo de fazer live. Também existe essa questão pra gente resolver. A gente tem que fazer tem que criar conteúdo, tem que fazer, tem outras coisas, mas começando por isso, com certeza, Jorge, vou deixar assim salvo assim. Vou deixar, vai ficar no feed sim, pra gente, pra ver depois, né? A gente vou deixar salvo sim. E aí a gente vai fazendo esse check, assim, vai fazendo esse um por um pra gente até chegar no final e pra realmente ter sucesso. Tem muito que aprender? Tem muito que fazer? Tem. Muito trabalho? Tem. Mas essa é é o meu conselho, assim, porque muitas vezes as pessoas, mas isso é verdade, isso dá certo, isso, né, realmente funciona. Com trabalho, a gente sabe que funciona. E outra coisa, né, falando do método validado, assim, eu estou divulgando, até tá divulgando, a gente fez um grupo do WhatsApp, que eu quiser saber mais sobre esse método validado, saber mais sobre esse curso, sobre o que a Gislaine ensina, então quem quiser assistir, saber um pouco mais sobre o método validado, entrar para essa comunidade que eu digo, que é o grande diferencial, né, essa comunidade de pessoas mesmo que se ajudam, e ela também, né, ajuda muitas pessoas, com certeza, mas quem quiser saber um pouquinho mais, entre em contato comigo, quem quiser assistir a live depois da gravação e quiser, também pode entrar em contato que eu passo esse link, eu apresento ela com o maior prazer mesmo, assim, né? Mostro e falo dela com o maior carinho, porque realmente é o que faz a gente ter é o que me fez mesmo a ter esse crescimento e saber que hoje tem essas infinitas possibilidades. Se um caminho não tá dando certo, a gente volta nesse caminho e refaz esse caminho novamente. Então, meu recado era esse. Essa vai ser a primeira, Deus, né, de muitas lives que vão acontecer. Quero trazer muito conteúdo, quero falar para muitas pessoas, quero mostrar com a minha prática, com a minha experiência e também com o que mais é possível, né, que a gente ainda não considerou. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima e qualquer coisa deixa nos comentários aí, qualquer dúvida ou pode entrar em contato comigo. Abraço, até a próxima!